Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Canal Gramática Simples e Fácil, mais uma vez com vocês, na nossa playlist de publicações em geral, certo? Dito isso, gente, hoje nós vamos estar falando deste livro aí que vocês estão visualizando. Deixa eu mostrar para vocês. Trata-se de um livreto, né? Um livro de bolso, ou seja, aquele livro que você carrega no bolso, né? Facilitando a circulação dele e fazendo com que ele possa te acompanhar durante todo o dia para que você inicie e finalize determinada leitura. Trata-se de um cordel, uma leitura de cordel. Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá ali, cordel clássico. E o título desse livreto, gente, desse livro, dessa literatura de cordel, é Esteira de Babaçu. É um livro, uma publicação do autor João Francisco da Silva. Ele sugere que seja chamado também ou de JF ou ainda de Chico. Esse livro teve um patrocínio da Motor Diesel, uma empresa da cidade de Imperatriz, e também da Toque Bolsa. Então esses foram os parceiros que ajudaram a esse escritor a fazer esse lançamento. Deixa eu falar um pouco mais sobre o autor, isso que vocês veem aqui. O autor JF, né? João Francisco, ou ainda Chico, é um autor maranhense, oriundo da cidade de São João dos Patos. Na verdade, existia um povoado lá na cidade de São João dos Patos, chamado de Sucupira do Riachão. Esse povoado, com o tempo, ele adquiriu uma emancipação, tornando-se hoje um município, né? Uma cidade, com prefeito e tudo mais. Mas nem sempre foi assim. Era um povoado onde existiam várias fazendas, onde várias pessoas moravam nessas fazendas e realizavam aquele sistema bastante semelhante ao feudal, onde as pessoas trabalhavam nessas terras e doavam uma parte da produção aos proprietários das terras. Uma dessas fazendas, gente, chamava-se Fazenda Tinguiz, tá? Uma dessas fazendas chamava-se Fazenda Tinguiz. E foi exatamente nessa fazenda, a Fazenda Tinguiz, onde nosso escritor, autor, JF, cresceu, né? Ele é adotado pelos proprietários dessa fazenda e lá ele vai ficar dos 6 meses até os 14 anos de idade. E essa obra, Esteira do Babaçu, ela vai narrar através de uma narrativa de cordel, ou seja, uma narrativa rimada, né, com ritmo e utilizando dos recursos estilísticos, sobretudo da descrição. Essa obra ela vai descrever esses 14 anos em que o escritor morou nessa região, né, e cresceu. Depois, após 14 anos, ele vai viajar por outras capitais do Brasil, vai finalizar o ensino médio. Pode-se dizer, na época, né, início da década de 70, final da década de 60, início da década de 70, que ele se forma, né, porque o ensino médio naquela época era praticamente um ensino superior. Aí ele vai ganhar o mundo e ele fala um pouco no alto prefácio, né, em um alto prefácio, ou nas notas do autor, ele vai estar falando de forma breve, resumida, sobre essa experiência pós o período dos Tinguis. Ok? O autor JF, ele já publicou várias obras, como por exemplo Vale de Bênçãos, As Sombras dos Tinguis,
também que retrata essa experiência, essa vivência de infância, Alma Ferida, Sem Reticências, e a sua última obra foi Ética Eclesiástica. Bom, ainda falando sobre o estilo do autor, o autor JF, ele possui um estilo bem parecido com o de Gregório de Matos, porque a sua obra ela vai ser intercalada em vários momentos. Deixa eu ver se consigo capturar aqui essa imagem para vocês. Ela vai ser intercalada em vários momentos. Está aqui, ó, por passagens bíblicas, né, onde o autor ele claramente denuncia ou nos revela seu caráter religioso. Há um grande conflito aqui entre o profano e o sagrado, entre as desilusões mundanas e as experiências mundanas e a sua base religiosa que o sustenta, né? E dessa forma a gente percebe uma aproximação entre o autor e Gregório de Matos, lá do nosso barroco. Ao mesmo tempo que isso é verdade, nós podemos notar também, sobretudo quando ele, no início da apresentação da sua obra, quando o JF vai dizer que vai fazer um resumo da sua vida e vai chegar à conclusão de que as várias experiências que ele viveu pós-Tinguiz, em sua maioria foram desagradáveis. E aí ele revela um descontentamento, uma crise existencial, né, que o remete até a atos extremos, né, como um escapismo ou uma fuga da própria realidade, seja lá de que forma isso deva ocorrer. Durante os Tinguis, a narrativa desse cordel, nós percebemos também um aspecto ufano, né, um orgulho de ter nascido nessa região, um orgulho de ter crescido na região maranhense, um patriotismo, né, porque quando ele fala dessa região do Tinguis, ele, por metonímia, ele fala de São João dos Patos, ele fala do Maranhão e ele fala do Brasil também. Essa obra, a gente pode, embora seja um cordel, a gente não pode deixar de analisar à luz das escolas literárias e notarmos aqui que não há uma regularidade de estrofes, não há uma harmonia, um padrão na composição das estrofes. Nós podemos verificar, por exemplo, que ele utiliza de sextilhas, né, que são estrofes com 6 versos, e sem nenhum aviso prévio, ele acaba construindo outras estrofes. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, sem um aviso prévio, ele acaba construindo outras estrofes, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com oitavas. Então, estrofes com 6 versos, sextilhas, estrofes com 7 versos, septilhas, ou com 8 versos, oitavas, demonstram um aspecto, um descompromisso com a norma, um padrão de composição dessas estrofes, né? O que aproxima suas construções à produção moderna, né? Nem todos os versos, não existe uma métrica nesses versos. Nós podemos notar versos brancos, ou seja, versos sem rimas, versos livres, versos sem métricas, ao mesmo tempo que há, em algumas situações, rimas. Essas rimas se apresentam espontaneamente em algumas outras situações. Isso volto a repetir, aproxima sua composição das obras modernas, sobretudo da primeira fase do nosso modernismo. Outro aspecto também bastante relevante, em algumas estrofes, JF ele vai
JF retoma a questão de sua crise existencial, de seu desgosto pela forma como a sociedade o tratou, as oportunidades, ora que não ocorreram, ora que ocorreram, e ele infelizmente acabou fazendo as escolhas para ele incertas. E na medida em que ele denuncia esse pessimismo, ele transparece esse decadentismo, esse olhar decadente em sua obra, ele também acaba se aproximando de um outro autor, que é Augusto dos Anjos, um dos nossos autores pré-modernistas. Portanto, nós percebemos uma miscelânea de estilos de época, de estilos de autores anteriores, fazendo com que a sua obra Esteira de Babaçu seja esse amontoado, essa miscelânea de estilos, de tendências, de características, que a torna uma obra bastante rica em informação, bastante rica em uma descrição de um paraíso perdido, de uma terra para ele, para o escritor JF, prometida, que é a fazenda dos Tinguis, e que para onde, todo momento, ele deixa bem claro o desejo de retornar, como se o seu retorno a essa terra fosse uma garantia de que ela estaria lá intocada, virgem, como ele praticamente a deixou. O que mais eu posso falar? Portanto, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa obra, lançada em 2014, Esteira de Babaçu, cordel clássico, foi revisada por ele mesmo, o JF. Portanto, também nessa obra, gente, podemos notar uma série de expressões, de termos e de nomes locais, nomes regionais, expressões comuns, sem uma preocupação ortográfica, sem uma preocupação em uma concordância formal, expressões, falas, termos bastante usuais no interior do Maranhão, no interior do Brasil. Por esses e outros aspectos é que essa obra é indicada pelo canal Gramática Simples e Fácil como uma leitura obrigatória para aqueles que queiram conhecer o passado e o interior do nosso Maranhão. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.